pessoal! Oi! De novo! Novamente, agora com barbas. Bom, voltamos para aquele projeto maravilhoso com a professora Isabel sobre o contexto histórico da literatura mundial em nossas vidas. Saímos da Idade Média, daquela ideia de que Deus manda em tudo e nós criticamos em silêncio. E agora temos um momento do retorno do ser humano, agora sim crítico, agora podendo falar. E a arte ela vai ser principalmente o produto principal do Renascimento. Momento esse que o homem vai ficar agora entre o céu, vem aqui, e o inferno. Por que isso? Bom, antes de mais nada, por que renascimento? Está renascendo o quê? Está vindo da onde? Simples. Primeira característica quando se vai pesquisar sobre o renascimento e a idade moderna do ser humano é pensar na cultura greco-romana. É ela que vai influenciar o pensamento crítico da literatura, da escultura, da arquitetura, da arte em geral. Como assim? É muito simples. Lembra que eu falei para vocês em sala de aula que uma das características fantásticas dos gregos antigos era o humanismo, o naturalismo e o hedonismo? Então, essas características elas vão renascer no momento em que a Europa ela tem o seu comércio como uma forma de vida de uma nova classe social. Como diria o seu Jorge, a burguesia. Como assim? Ora, os burgueses eram aqueles que viviam em pequenos vilarejos na Idade Média, acumulando riquezas, vendendo aqui e ali do lado de fora dos feudos. O problema é que quando a economia começa a quebrar, o feudo tem que quebrar os seus muros junto com essa economia quebrada e a partir daí a formação dos estados nacionais e a burguesia como controladora da economia dentro das cidades europeias. Vinícius, mas como isso vai influenciar diretamente a arte? Ora, a burguesia agora ela precisa de conhecimento. A Igreja Católica não detém mais esse conhecimento todo em suas mãos, toda essa intelectualidade absurda. Agora eles precisam aprender, eles querem aprender, eles têm sede. Os mecenas vão aparecer, por exemplo, para fazer o quê? Financiar artistas, livros e até folhetins serem distribuídos dentro das cidades. Ou seja, a cultura ela vai se expandir com maior facilidade para o restante da população. Claro, aquela população que sabe ler. E é nesse momento em que a burguesia se destaca como classe social. Ela acumula riquezas. Ela às vezes é mais rica do que uma família nobre, por exemplo. Mas ela não está preocupada ainda com os títulos de nobreza. Ela está preocupada sim em se reafirmar socialmente e mostrar para onde, como e por que ela veio. Muito legal o seguinte, por que eu estou entre o céu e o inferno então? Porque o poder está aqui no meio. Explicação clara. Agora, o homem é o centro de tudo. Claro, a mulher também, o homem porque é um vício de linguagem machista muito horrível. Mas depois eu falo sobre isso. Enfim, o ser humano é o centro de tudo. Como assim? Lembra que na Idade Média eu falei que Deus emanava tudo, até o próprio conhecimento? Pois é. Com o Renascimento e com essa intelectualidade sendo expandida para todos os lugares, o que vai acontecer? Simples, o homem agora vai pensar por ele mesmo. Ou seja, ele vai criticar aquilo que é divino e aquilo que é infernal. Ou seja, o conhecimento vai partir da razão e não do divino. Seja ele bom ou ruim. Ou não, enfim. Se o homem agora é o centro de tudo, então dele vai emanar o quê? Simples, o conhecimento. E do conhecimento se emana a crítica, e do conhecimento se emana a criatividade, e é na criatividade que a arte encontra o seu caminho. Pinturas, poesias, literaturas, coisa linda, livro pra caramba, quadro pra caramba, poesia pra caramba. E agora sendo criticada abertamente. Por mais que a Igreja Católica ainda atue nesse período com a Inquisição, ela não vai conseguir abarcar tudo aquilo que é feito durante a Idade Moderna. Então, se o homem é o centro de tudo, o conhecimento emana do homem,
Então, qual é a grande importância da Idade Moderna para a nossa vida? É muito simples. A iluminação de nossas cabeças. Então, pensar na Idade Moderna e pensar no renascimento cultural é pensar também no momento em que nós somos responsáveis pelas nossas criações. Não mais criações divinas, e sim criações humanas. Exemplo. A Isabel vai falar para vocês de um dos livros que eu gosto do título, que é O Alto da Barca do Inferno. Quando era criança eu tinha medo desse título. Pensava que era alguma coisa satanista ou coisa do cão. Mas não é não. É simplesmente uma forma de literatura em que se questiona essa ideia de céu e inferno. Questiona-se até, a existência do divino. Por que não? Você não é agora crítico? Você agora não pode pensar da sua forma? Claro, como sempre, se você tiver dinheiro. Porque se você for pobre, você tem direito de pensar, mas não vai escrever livro. É analfabeto. Por isso, lembrem-se, mesmo com a chegada da burguesia, que é o que eu digo para vocês, uma das grandes classes revolucionárias da história da humanidade, infelizmente, essa limitação do conhecimento vai ficar entre ela e para ela. Porém, o conhecimento sempre chega às camadas populares. E vão existir pessoas que vão absorver esse conhecimento e continuar com essa crítica. Não se enganem. É claro que pensar na Idade Moderna é pensar na ascensão da burguesia, é pensar na ascensão dessa intelectualidade fantástica, mas é pensar também que as camadas populares vão se aproveitar muito bem desse tipo de pensamento. Mas espera aí, quando eu falei da Idade Média, eu disse da relação pessoal do homem do período. E Vinícius, como é que fica na Idade Moderna, então, essa relação, que todo mundo conhece? Bom, a parada agora está mais natural, Quer dizer que não precisa passar mais por aquela ritualística medieval? Não. Ora, esculturas vão ser feitas com pessoas nuas. Tudinho. Os negócios de fora. Mas isso aí provocava vergonha? Não. Provocava curiosidade. Se os gregos tinham atração pelo conhecimento do corpo humano, falar renascimento desse pensamento grego que vai influenciar a Idade Moderna é fazer com que se retorne a esse tipo de curiosidade. A anatomia ela vai ser muito bem colocada nos quadros. A galera que gosta de arquitetura, por exemplo, tudo vai ser calculado, tudo vai ser pensado milimetricamente. Ou seja, o homem agora quer ser criador e não apenas uma criatura. Por isso que a burguesia vai ser importante para financiar esse tipo de artista, desse tipo de conhecimento e não guardá-la como a Igreja Católica fazia, e sim disseminar e acordar o ser humano para um pensamento mais racional. Cuidado antes de eu ir embora. Não quer dizer que esse pensamento racional surge para acabar com a religião. Pelo contrário, a religião ainda vai fazer parte da vida das pessoas. O problema é que ela não vai comandar mais a vida das pessoas, e sim fazer parte, não como uma obrigação, mas como uma prática principalmente cultural. Exemplo, leia Dante Alighieri, a Divina Comédia, o Decamerão do Boccaccio, que tem umas histórias bem interessantes, para quem gosta de esculhambação. E também, principalmente, as obras de Leonardo da Vinci, que a grande maioria são demonstrações de acontecimentos bíblicos. Cuidado, galera! Muita atenção quando se estuda história. Saber o contexto histórico é muito importante, principalmente de um pensamento geral do período, para que vocês não caiam em conclusões precipitadas. É isso aí! Ah, Vinícius, e o casamento, como era na Idade Média? Tinha mais não, cara. Agora podia pegar geral, se você tivesse dinheiro. Se não, vida que segue. Sempre. Gente, obrigado. Valeu, tem que fazer aqui desse lado, E o joinha aqui. Valeu, gente. Tudo de bom.
Show de bola!